Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! Na conversa de hoje, no projeto Entrevistas com Executivos, estarei conversando com Manuel Gurman. Manuel Gurman é engenheiro mecânico pela Escola Nacional de Engenharia de Mentes, na França, é mestre em Lean Enterprise pela Escola de Negócios na Universidade de Buckingham, Inglaterra, um apaixonado por como as empresas podem melhorar significativamente seus resultados financeiros com foco no fluxo. Tem grande experiência em projetos internacionais na área de supply chain, operações e Lean. Atualmente, com base na Inglaterra, atua como gerente de projetos de operações em supply chain. Manuel, muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado por estarmos conversando, né, nesse projeto, nessa série, nesse ciclo de entrevistas, e eu tenho certeza que esse assunto que tu vai trazer para nós vai gerar grandes insights em quem vai nos estar assistindo, em quem estará nos assistindo, e fica à vontade para trazer os teus pontos de vista, e muito obrigado mais uma vez por aceitar, né, de imediato esse convite. Nos conhecemos há muitos anos, né, há muito tempo, tivemos oportunidade aí de fazer alguns trabalhos em conjunto, então é realmente um bate-papo e uma troca de ideias. Muito obrigado, Manuel, por participar. Muito obrigado, Luciano, e todo mundo para assistir também. Prazer. Então, Manuel, nós vamos falar sobre tecnologia numa perspectiva externa ao Brasil. E vamos separar, né, em dois momentos, basicamente, que são áreas, né, que eu sei que tu tens domínio, e num primeiro momento nós vamos falar de RPA, uma revolução no escritório, e num segundo momento nós vamos falar de blockchain, né, uma tecnologia nova que está surgindo, né, focada na área de supply chain. Então, já aproveitando esse início, eu quero te perguntar sobre o que é revolução no escritório, né? Quando nós fizemos uma primeira conversa, você falou em RPA e revolução no escritório, né? E o que você quer dizer com essa revolução no escritório, Manuel? Então, aqui somos, duas pessoas falando, o pessoal de fora pode pensar, quem são esses geeks falando de indústria 4.0, com nome, RPA e TTT, blockchain, essas coisas. E eu acho que daqui 5 ou 10 anos, essas palavras vão ficar parte das palavras que o povo usa no dia a dia. Imagina, você é um administrativo que tem que encher dados dos seus clientes no seu computador. Uhum. O seu cliente manda e-mail para você com dados, você tem que encher esses dados numa tabela Excel, por exemplo, ou qualquer outro sistema. Você depois tem que mandar um e-mail para o seu chefe para avisar que deu tudo certo, tem que responder por cliente, talvez com mais uma pergunta para o cliente em relação a dados que faltaram. Tudo isso vai demorar, vamos dizer, 25 minutos, tempo administrativo processando dados. Com RPA, você pode automatizar 100% desse processo. Mas você vai perguntar também, a gente já tem sistemas hoje que podem automatizar todas essas coisas. A diferença é que com RPA, essa automatização agora é simplificada. Não precisa mais de um experto informático que vai ter que fazer código para automatizar todo esse processo. Não. Agora, qualquer ser humano, com um entendimento muito básico de computação, vai conseguir automatizar esses processos, receber e-mail, mandar outro e-mail, encher dados no Excel a partir de um e-mail, etc., sem saber nada de código. Por exemplo, com sistemas como Office 365, tem um negócio que se chama Power Automate, você pode automatizar tudo isso
com blocos. Quando eu recebo o e-mail de tal pessoa, eu vou encher o Excel de tal lugar, etc, etc. Muito simples, não precisa mais de entender nada de informática. E RPA, quer dizer Robotic Process Automation. Então, quer dizer que são máquinas que vão mimicar as ações do ser humano. Process quer dizer que eles vão fazer consequência. A gente também fala de ITTT, vou falar de ITTT depois. E automation quer dizer que vai ser de um jeito tudo automatizado, sem o ser humano entrar fazer nada, vai ser tudo automático. E Manuel, quais são os... tu já deu alguns insights, né, algumas pinceladas aqui, mas quais são os benefícios do RPA? Então, os benefícios, o primeiro, salva dinheiro, porque você consegue automatizar muito mais os seus processos. Então, demora menos tempo fazer as mesmas tarefas administrativas. Também, você aumenta a qualidade. Quantas vezes você manda o e-mail para a pessoa errada porque você apertou o botão errado? Ou fez um erro no e-mail? Ou entrou no Excel um dado errado? Quando está tudo automatizado, não pode mais ter erros. Também muito mais rápido, porque está tudo automatizado. Mas o mais importante, maior benefício disso, como falei antes, não precisa nada de código, não precisa saber nada de TI. Qualquer ser humano que entende mais ou menos o Excel, Word e PowerPoint, etc., consegue automatizar. Porque esses RPA usam o princípio de ITTT. If this, then that. Não sei se muito tem a Alexa no Brasil, né? Sim. Aquele negócio do Amazon. Sim. OK Google. Esses sistemas, Alexa, OK Google, eles usam o... Engraçado que a minha Alexa tá ligando quando eu falo isso. Mas você pode preparar if this. So, por exemplo, se eu falar para a minha Alexa, então vou usar a minha aqui. Alexa, good morning. So, se eu perguntar bom dia para a minha Alexa, ela vai responder bom dia, ela vai ligar a luz, espera um pouquinho e ligar a música. Aí a gente consegue acordar bem devagarzinho de manhã, de um jeito bem legal. O Hakuna Matata que está jogando. Alexa, stop. Tá. Então, mas isso em princípio. O exemplo na prática, né, Manuel? Exemplo na prática. Exemplo na prática. Nem pensei nisso antes, mas vou desligar ela agora, porque se eu falo a palavra Alexa mais 5 vezes na vídeo, a gente vai sempre ter que ouvir ela responder. Mas o princípio é, se eu fizer tal ação, pode ser a ação, pode ser eu perguntar alguma coisa, ou eu receber um e-mail, ou são 6:30 da tarde, qualquer tipo de ação que vai trigger, começar. Gatilhos. Sim. So, if this, then that. Então, eu faço o trigger, aí o sistema vai fazer uma ação em resposta. Então, é muito simples, você pode fazer como um bloco bem visuais, não precisa entender nada de... Tipo, com a Alexa, por exemplo, não precisa entender nada de código para automatizar uma Alexa. Então, é o mesmo princípio para ferramentas do escritório, tipo o Office 365. Isso eu acho que o desvantagem é maior. Entendi. Manuel, eu sei que tu é um especialista em Lean, né? Então tu tem essa bagagem, essa vivência, essa experiência em Lean. E eu quero fazer um parênteses aqui no roteiro da nossa conversa. E quando a gente fala em adicionar tecnologia no escritório, quando a gente fala em colocar o RPA, nós estamos falando em automatização de processos administrativos, né?
mas a gente tem uma fase anterior de automatizar os processos administrativos, que é fazer o Lean Office, né? Que é de enxugar perdas nos processos administrativos também, para depois a gente poder ter um processo mais fluido, né? Um processo melhor em que a gente possa automatizar, né? E é isso mesmo, né, Manu? Agora eu quero a tua opinião como especialista em Lean também, né? Essa é uma pergunta ótima, porque tem muitas comparações com tipo, o Lean e automação no chão de fábrica da Revolução Industrial precedente. Uhum. Quando a automação chegou no chão de fábrica, pelo menos na Europa, um monte de empresas automatizaram, sem pensar. Automatização. Europa e Estados Unidos também. Uhum. E todo mundo sabe que a história dessas automações com, por exemplo, empresas no Japão que não tinha os investimentos para automatizar. Então, eles não automatizaram, eles fizeram melhor, produção enxuta, Lean. Eles inventaram a Toyota. Então, você tinha duas escolas na Revolução Industrial precedente. Tinha a escola de automatizar tudo para tirar povo e a escola de melhorar para não precisar a ação mesmo. E também não tirar o povo, reutilizar o pessoal para crescer a empresa. Tipo, a filosofia era bem diferente. Estados Unidos, Europa, eu quero reduzir o número de empregados que eu tenho, automatizando. Jeito japonês era, eu quero aumentar o meu valor que eu dou para o meu cliente. Então, eu quero fazer mais, não tirando os empregos, mas com os mesmos empregos, quero fazer mais. E então, simplificando os processos, porque não tem o investimento de automação. Então, acho a comparação, desculpa, é muito boa. E eu acho que vai precisar fazer a mesma coisa. Empresas que vão querer automatizar tudo no escritório, não vai dar. Primeiro tem que passar, de fato, para essa fase de simplificar, com certeza. Lean no escritório primeiro. E depois, uma vez que você tem um fluxo tipo, otimizado, aí você pode pensar em automatizar as ações que você não podia tirar do processo. Muito legal, Manuel, tu trazendo essa comparação, né, entre o chão de fábrica e o escritório, né, a gente tem, porque tudo é processo, né, e é o que tu traz, né, tudo é processo, então nós temos processos, entradas, processamento e saídas no escritório, nós temos entradas, processamento e saída na fábrica, né, então a gente estabiliza, padroniza os processos e automatiza os processos, coloca a tecnologia embarcada. E nesse viés, né, agora eu quero te fazer uma provocação, que é o seguinte: como é que tu enxerga a relação de aplicação de tecnologia, o RPA, no escritório, né, e os postos de trabalho? Tu acredita que isso deve reduzir, deve aumentar? Como é que é esse comportamento dessa relação, Manuel? Então, também uma muito boa pergunta, especialmente a gente que acabamos de fazer a relação com o chão de fábrica. Automatização do chão de fábrica, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, quis dizer redução de efetivos, redução de empregados. Então, sempre que a gente usa a palavra automação na indústria, chão de fábrica ou no escritório, primeira vez que pensa na cabeça quer dizer reduzir o número de empregados. Então, com certeza, com RPA, automação no escritório, você pode reduzir o número de empregados que você tem no escritório. Com certeza você pode. Mas seria um erro enorme. O mesmo erro que as fábricas nos Estados Unidos e na Europa fizeram 20 anos atrás. O que você tem que fazer? Se não quer trabalhar com menos empregados, você quer trabalhar e oferecer mais valor para o seu cliente, sem contratar mais empregados. E a diferença é muito importante. Com certeza, talvez um cara que faz só coisas muito administrativas, que podem ser 100% automatizadas, claro que o cargo que o cara está fazendo, talvez vai ter que ir embora porque conseguimos automatizar tudo. Mas não quer dizer que a gente tem que mandar a pessoa embora.
Uhum. A pessoa vem com experiência, a pessoa sabe, ela criou o processo, ou pelo menos entendeu o processo antes da automação. Uhum. E se você quer automatizar alguma coisa, imagina, Luciano, eu quero automatizar seu emprego, então, por favor, fala para mim tudo o que está fazendo no dia a dia, que eu vou automatizar para conseguir mandar você embora. Por favor, Luciano, explica para mim. Será que o Luciano vai ser muito motivado para me ajudar? Claro, eu vou conseguir automatizar, eu vou mandar o Luciano embora, 2 semanas depois, tudo vai quebrar. Vai ter uma falha aqui, uma falha aqui. Você vai perder muito mais do que você economizou Uhum. mandando o Luciano embora. Mas se você guardar o Luciano e falar, olha, Luciano, eu quero automatizar sua função, treinar você para você conseguir um cargo melhor na minha empresa, porque a gente tem um objetivo de crescimento no futuro, aí você tem um Luciano muito mais à Motivado. vontade, Uhum. motivado de ajudar. Então, claro, você pode usar RPA para reduzir sua carga de empregos, de empregados, mas se você quer, tipo, com certeza vai ter empresas e gerentes que vão tomar essa decisão e boa sorte para eles. É uma questão, né, Manuel, que ela nos faz pensar muito sobre o trabalho, sobre as pessoas, né? Porque não tem tecnologia que se sustente sem pessoas, né? Ela não se sustenta se não tiver pessoas, né? Agora, claro que eu imagino, pelo que tu está trazendo, que vamos dizer assim, as qualificações elas vão mudar, né? Então as pessoas vão ter que ter outras qualificações. Tudo bem, uma empresa organizada que se prepare para isso, ela vai ter muito mais ganhos, ela vai ser muito mais competitiva, né, do que alguém que pense na tecnologia como substituição das pessoas, né? Então, esses grupos, né, que pensam dessa forma de substituição, né, vão diminuir o seu tamanho e a sua representatividade no mercado, enquanto as empresas que pensam nas pessoas vão crescer a representatividade. E isso a gente já começa a enxergar agora, né? Então já tem algumas empresas e algumas observações que, quando valorizam as pessoas, né, e entendem que elas são fatores-chave para a aplicação de tecnologia, elas se destacam no mercado, né, Manuel? Então, isso que tu está trazendo é uma reflexão muito importante, né? Tem dois caminhos, né? As boas empresas e os bons gestores vão adotar o caminho do vencedor, né? Das empresas vencedoras, né? Exatamente isso. E o dia que você quer implementar RPA na sua empresa, primeiro, você não precisa implementar do dia para o outro, pode fazer o passo, mas seja bem claro com seu time de qual a sua estratégia mesmo. E não só palavras, você tem que provar para o seu time que, não, a gente quer fazer RPA porque a gente quer automatizar, porque eu quero usar seu cérebro no lugar de usar suas mãos. A gente quer crescer, a competição vai chegar no nosso ponto, então a gente tem que ser à frente da competição. E para isso a gente tem que usar seu cérebro, muito mais com esses projetos, tal. Mas tem que pensar isso na sua comunicação interna antes de começar qualquer projeto de RPA. Muito, muito legal, Manuel, muito legal. E tu falou que existe um caminho, né, para a implementação do RPA, né? Então tem um início, né? Tem um grau de maturidade nessa implementação. Eu queria que tu trouxesse um exemplo de RPA, né? Que tu pudesse falar em alguma ferramenta de RPA, né? E pudesse sintonizar, né? Para quem nunca ouviu essa palavra, nunca ouviu esse termo, né? Não sabe na prática o que vai fazer, né? Tu já deu um insight também, né, sobre o Office 365, né? Mas traz um exemplo para nós aqui, Manu, por favor. Sim, então quem trabalha tipo de um jeito muito sério com RPA não vai gostar dos meus exemplos. Eles vão falar, não, isso não é RPA. Porque eu vou chegar com um exemplo muito básico. E para mim, é RPA. Não é um software de RPA, mas o princípio é RPA, Robotic Process Automation. Por exemplo, não sei se você já usou macros no Excel. Sim. Excel é VBA. Uhum. Claro, você pode usar Excel VBA escrevendo código, com certeza, Uhum. pode fazer isso. Aí não é mais VBA no sentido que você tem que saber código. Sim. Mas
Também tem o macro recode para gravar seu macro. Tipo, você vai no Excel, clica macro, aí gravar uma macro. E aí o Excel vai ler, gravar todos os passos que você faz no Excel. Você não precisa saber nada de código, você só grava. Eu aperto na cell A1, eu escrevo 10, eu escrevo na cell AB2, eu escrevo 20. Tipo, vai gravar tudo isso. Você grava tudo, e quando você fala play, aí faz da mesma coisa, do mesmo jeito. Para mim, isso faz parte dos primeiros passos de RPA. Simplificação, bem simples. E você viu, nenhum investimento. Toda empresa no mundo agora já tem Excel ou competidor do Excel, mas com essa função de gravar macro. Sim. Outro exemplo que eu gosto muito é com o e-mail. Você recebe, sempre que eu recebo um e-mail do Luciano, eu quero colocar no meu folder de mais importante. Eu quero receber, e quero responder automaticamente para o Luciano. Seu Luciano, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu quero manter um KPI de quantos e-mails eu recebo do Luciano, então quero automaticamente colocar mais um no meu Excel, na coluna Luciano. Tipo, você pode fazer tudo isso com o Outlook e o Office 365 em, tipo, 10 minutos de trabalho. Você pode automatizar tudo isso. Então, esses são os primeiros passos. Então, claro, depois você pode começar a usar ferramentas específicas. Tem que se chama tipo cognitive automation, tipo é mais quase com artificial intelligence. Eles entendem o que você sempre está fazendo, aí vai repetindo, sim, você tem que ensinar para ele. Tipo, lendo, tipo o carro que dirige sozinho. Você dirige o carro, tipo, tem alguém dirigindo carros milhas e milhas, e chega um ponto, tá bom, o carro entende como funciona para dirigir e vai dirigir sozinho. Sim. E tem tudo entre esses dois extremos. Então tem, tipo, o próximo passo depois do Excel e do Outlook e do Office 365 seria software especializado no RPA, onde você ensina para ele, tá, eu vou no Zoom, crio uma reunião, quando a reunião começa, automaticamente quero gravar, quando a reunião acaba, automaticamente quero mandar no YouTube, etc, etc. Tem soluções assim também. Muito bom. E um ponto muito importante, Outlook, Office 365, VBA, é de graça para qualquer empresa, porque a gente já tem essas ferramentas no nosso pacote. Claro, quando você começa a comprar software um pouco mais avançado de RPA, você tem que pagar um pouco mais, mas nem é tanto em comparação a colocar um robot no seu chão de fábrica, gastando milhões de reais para automatizar uma linha de produção. Não, aqui é, sei lá, $50 mil, você tem um software já bem avançado. Então, a relação com a revolução antes, a nossa revolução agora no escritório, vai ser muito mais, eu acho, muito mais, impactando muito mais empresas. Não é só empresas grandes. Na verdade, eu acho que vai ser empresas pequenas que vão começar primeiro e liderar nesse passo, porque eles têm que tomar mais risco, eles vão ter que ir para frente primeiro. E eu acho que é uma questão bem interessante essa que tu traz, né? Que são ferramentas simples que já estão disponíveis, né? As pessoas já têm acesso, não é algo que tu precise fazer uma grande aquisição para iniciar processos fundamentais, processos básicos, né, Manuel? E eu quero trazer, né, fazer uma breve entrada aqui nesse tema também, é que é tão importante melhorar os processos administrativos quanto melhorar os processos de fábrica, né? E por que eu digo isso? Porque em ambas as etapas existem perdas de processo, né? Então, tanto na fábrica quanto nos processos administrativos, existem perdas, né? Às vezes é mais evidente, a gente consegue enxergar de forma visual mais fácil na fábrica, porque tu vê materiais se movimentando.
Na área administrativa não é tão simples de enxergar uma perda, porque tu não está vendo materiais se movimentando. Pode ser um e-mail se movimentando, uma planilha se movimentando, uma ligação, né? Um processo administrativo, a gente não enxerga, né? Ele está dentro dos sistemas. Mas existem perdas também. E vamos pensar que dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né, normalmente a entrada de um pedido, por exemplo, uma fábrica de produção, ela acontece na área administrativa. A entrada de um pedido, aí o projeto desse produto acontece na engenharia, né, uma fábrica administrativa, uma área administrativa também. Aí vai para orçamento, uma área administrativa. Aí do orçamento volta para o comercial para fazer a checagem com o cliente, né? Aí o comercial dá o seu ok, né? Vai para o PCP programa, vai para a fábrica. Se tiver uma falha nesse processo administrativo, o impacto é perda de produtividade na fábrica. Se o cliente esqueceu de definir a cor do produto, se a engenharia esqueceu de um item na lista de materiais, no Bill of Material, né? Então é problema de produtividade na fábrica. Então, tão importante quanto melhorar os fluxos da fábrica, também melhorar os fluxos no escritório, né? Fazer o lean office e a automatização desses processos, né, mano? Tu enxergas dessa forma também? 100%. Na verdade, o chão de fábrica, que nem você falou, é visível, dá para ver o produto se mexer. Tudo o resto no escritório é escondido. Eu gosto, não dá para ver aqui porque eu estou trabalhando de casa agora, mas por causa do vírus, mas no meu escritório eu tenho um monte de desenho. Eu gosto de, não é bom para o planeta, mas eu gosto de imprimir papelada para ver aonde que estão as coisas, porque tem que ser visível. Eu gosto de entrar no escritório e entender o que a pessoa está fazendo, quais os problemas delas. E hoje em dia, com computação, claro, a gente não dá para ver tudo isso. E vai piorar. Agora, com mais pessoas trabalhando de casa, com mais ferramentas automatizadas, o cloud, etc., vai ser menos e menos visível. E voltando no RPA, acho que o RPA é uma parte da resposta para fazer as coisas visíveis. Sempre que eu faço alguma coisa, eu recebo um pedido novo, e eu não quero pagar um administrativo, tipo, eu quero perder meu tempo precioso para fazer um jeito de informar para todo mundo. Eu vou andar em todos os escritórios para falar, acabei de receber um pedido. Uhum. Não é eficiente isso. Uhum. Então, o RPA pode automatizar coisas que hoje em dia nem vale a pena fazer, porque custa demais em meio tempo. No futuro, a gente poderia automatizar mais a recepção desse tipo de informações, para ter dashboard bem visível para todo mundo ver aonde a gente está. Hoje não seria possível, porque teria que escrever em todos os lugares o que está acontecendo sempre, e se perde. Não quer gastar 25% do seu tempo só fazendo o report, mas se a gente tiver um jeito de ser esses KPI bem simples, não quero mais que 2 KPI por lugar. É bem simples, o fluxo. A gente quer ver quanto que a gente vende, quanto que a gente compra, o que está no meio. Nada mais. Mas isso, gravar esses KPI, produzir esses KPI hoje em dia, todo mundo que trabalha no escritório sabe, cada final de semana tem que passar 1 hora juntando tudo, resumindo tudo. Não dá para fazer isso. Então, RPA também pode ajudar a colocar isso tudo mais visível, porque sim, Lean no escritório, eu acho hoje em dia até quase mais importante do que no chão de fábrica. Por quê? Porque inicialmente era mais importante no chão de fábrica, mas é visível, a gente colocou todo o nosso foco no chão de fábrica, esquecemos do escritório. Então, hoje eu acho que virou mais importante no escritório também. Então, eu concordo. Desculpa. Resposta longe, resposta que demorou para falar, sim, eu concordo. Muito bom, mas além do sim, né, tem todo um embasamento, né, uma explicação, também o porquê. Isso eu acho que é importante porque a gente compartilha, né, um pouco dos nossos pensamentos e como que a gente organiza esses pensamentos. Agora, Manuel, eu te pergunto o seguinte, quem está nos assistindo entendeu a lógica do RPA, né, entendeu a lógica de automação de processos no escritório e quer iniciar essa jornada, né, e quer implantar o RPA no seu escritório. Como é que começa?
quais são os passos, né? Tu já deu alguns insights, mas agora, né, formata para nós um roadmap, né, um caminho. Por onde que inicia? Então, não é um roadmap para todo mundo seguir, seria mais eu, como eu fiz e como eu faria de novo, seria começa pequeno, automatiza a resposta de e-mail, resposta no WhatsApp, automatiza a emissão de nota fiscal, para você só para você, o seu ser humano. Depois começa a tentar fazer para o seu time e tentar, vai ver que quando você começa a automatizar, você mostrar para outras pessoas, mesmo conceito que o Lean, você otimiza uma linha de produção, as outras linhas vão ficar com inveja e vão querer fazer também. Aí é mais fácil crescer o treinamento. Então, eu faria a mesma coisa para começar do nada. Faz para você mesmo, criar inveja para os outros, ter vontade de fazer também, treina eles e depois começa a falar disso. Acho isso pelo menos para 6 meses. E depois só começa a ter uma visão mais geral de, ok, a gente quer automatizar de verdade partes completas dos nossos processos. Começa a ter um time, mas naquele momento você já tem que ter a comunicação certa de, a gente quer descobrir as oportunidades de RPA, quer dizer que a gente vai querer automatizar porções dos nossos processos administrativos. A ideia não é de reduzir a quantidade de empregados, a ideia é de crescer a empresa para dar mais valor, usar o cérebro dos nossos empregados no lugar de usar alguém só apertando botões, para ficar e ter um objetivo claro para sua empresa. Eu quero, ficar número 2 no meu ramo, mas tem que ter objetivos certos e o RPA é uma parte para conseguir nesse objetivo. Legal. E aí, nessa parte de descoberta, você pode pensar, não vale a pena investir no software, ou talvez vale a pena investir no software, mas aí até se não vale a pena investir no software, não quer dizer que você não quer fazer RPA. Você quer fazer RPA com ferramentas mais do dia a dia. Mas o princípio é que você quer automatizar seus processos. E também importante, né, Manuel, que RPA ela é uma ferramenta, né? Ela não é o objetivo em si, né? A empresa, o objetivo é implementar RPA. Não, esse não é o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é ser mais competitiva, é ser o número 2 no seu ramo, é aumentar a margem de lucro, é melhorar a qualidade de produto, é reduzir o prazo de entrega. Está ligado a algum problema de negócio, né? Então, ela, para resolver esse problema de negócio, ela vai utilizar uma tecnologia que pode ser o RPA. Né? Então, o RPA é um meio para se atingir algum objetivo. Quero reduzir os problemas de não conformidade com entrada de pedidos. Bom, o RPA pode ser uma boa ferramenta para isso, né? Mas eu tenho um indicador, eu tenho um KPI para mensurar isso, o antes e o depois. Muito parecido como um processo de Lean. É isso, né? É uma ferramenta que ajuda seu Lean. Se você quer criar mais valor entre a entrada da sua empresa e a saída da sua empresa, você quer aumentar o valor, mais valor. Então é isso mesmo. Sim, obrigado para pointar, para fazer esse ponto. É muito importante. Eu vi empresas fazendo, eu quero fazer RPA, achando processos que eles queriam automatizar que não dá nenhum valor. Só querem, eles têm um projeto RPA, então quer achar processo para automatizar. Não, é o contrário. Se tem, quando eu falo de criar nota fiscal, todas as coisas que vocês, hoje em dia, nossa, eu gasto muito tempo fazendo isso, pensa como eu posso automatizar. E uma coisa importante também, você sempre pode automatizar muitas coisas. Então, pensa no seu dia a dia. E o que eu faço no meu dia a dia hoje em dia, quando eu troco de ramo, quando eu faço outra coisa, eu sempre tenho uma lista. Não vou mostrar, mas tem uma lista onde eu escrevo. Nossa, eu passo muito tempo respondendo e-mails sobre rush orders. Tem que mandar esse pedido mais rápido. Cada semana recebo um cliente pedindo um rush order. Como que a gente pode automatizar para não ter que eu
gasta tempo resolvendo isso, porque todas as informações estão disponíveis no meu sistema. Então, claro, não quero ler a resposta antes que vai no cliente, mas não quero passar tempo a achar todas as informações para responder o cliente. Então, mantenha uma lista de que você faz mal para você, os pontos de dor, e depois usa essa lista para priorizar seu projeto RPA. Muito bom, Manu, muito bom. E nós poderíamos aqui dar vários exemplos, né? As plataformas de e-commerce, elas utilizam muita automação de processos, né? Então, trazendo esses conceitos que tu tá conversando aqui, né? Eu fico linkando com outras coisas, né? Com outros processos que também já utilizam, né? Linkando essa relação de automatização de processo, né? E, bom, teríamos muito a conversar de RPA, mas eu quero entrar num outro tema, né, que eu também sei que tu é um especialista na área, né, tu tem estudado muito esse tema, que é o blockchain, né. A gente tem ouvido falar de blockchain como uma tecnologia promissora, né, e blockchain, né, quando a gente fala em indústria, né, uma aplicação poderia ser na cadeia de suprimentos, no supply chain. Por que a gente deveria utilizar blockchain dentro da indústria, né? Quais são as vantagens, Manuel? Então, boa pergunta. E antes de responder diretamente nessa pergunta, eu vou fazer uma volta no primeiro tópico. A gente se lembra, a gente falava para KPI, por exemplo, visualizar os processos dentro da nossa empresa. É difícil, teria que ter alguém andando de escritório para escritório, falando, eu recebi essa ordem. Agora essa ordem passou para engenharia. Tipo, seria muito mais complicado. Então, agora, tópico 2, imagina o mesmo problema na cadeia de suprimento mundial. Não mais na sua empresa, com suas funções da sua empresa. Não, na cadeia de suprimento mundial. Não seria ótimo se, no momento que o cliente toma uma cerveja, o farmer, o cara que trabalha no chão, esqueci. O operador? Na agricultura, que faz crescer o fazendeiro. Fazendeiro, obrigado, desculpa. No momento que toma uma cerveja, o fazendeiro começar a fazer crescer o cereal dele para reabastecer toda a cadeia de suprimento. Seria ótimo isso. Hoje, tem tanta ineficiência nas nossas cadeias de suprimento, porque dá para ver com o COVID. Tipo, na indústria farmacêutica, COVID chegando, bam, eu tenho todas as nossas empresas, todos os clientes finais vão nas farmácias para comprar mais remédios. Porque não só do COVID, mas todos quem tem um tratamento de, sei lá, coisa de coração, qualquer coisa, tu com medo que vai ter lockdown, então vou na farmácia agora para comprar 6 meses de negócio. Quero comprar 6 meses de macarrão, 6 meses de papel para ir no banheiro. Você imagina esse aumento de consumo do cliente final. Você vê a repercussão na indústria de tudo isso. Então, o Tier 1, cliente final, comprou mais papel higiênico. Tier 2, quem faz papel higiênico, então, tem uma metade do menos, vou crescer, mas muito mais. Então, tem o que a gente chama de bullwhip effect, que não tem mais conexão entre o cliente que usa, a gente aumenta a reação. Então, uma vez que a gente fez tanta papel higiênico, o cliente já está com 6 meses de papel higiênico. Não é que ele usa mais papel higiênico, ele não vai mais do banheiro com um copo. Ele só comprou uma vez muito. Então, todo mundo na cadeia de suprimento que fez muito mais achando que tinha uma demanda maior, está com muito estoque. Então, bom, todo mundo para durante 6 meses depois. Isso é muito doloroso para as indústrias. Claro, se eu faço papel higiênico, eu sei exatamente o que aconteceu. Mas se eu faço, sei lá, vamos dizer... Um componente eletrônico, talvez, um componente eletrônico. Isso. O povo está comprando muito mais laptop porque tem que trabalhar de casa. Mas quem está fazendo o componente eletrônico bem no início, não entende a relação do seu produto no cliente final. A gente tem todas essas variações. COVID é um exemplo bem famoso,
Mas isso acontece no dia a dia com todas as indústrias. Luciano organiza uma festa de aniversário, o consumo de cerveja aumenta, aí você imagina a repercussão, né? Mas o que eu quis dizer? Imagina se todo mundo na cadeia de suprimento consegue saber exatamente o que está acontecendo na toda a cadeia de suprimento. As empresas poderiam ficar muito mais eficientes, entendendo o que eles estão fazendo, o impacto do que eles estão fazendo para o resto, de um jeito muito mais econômico, de um jeito muito melhor para o meio ambiental. Uhum. Tudo melhor porque a gente sabe o que está acontecendo, a gente reduz os waste, os gastos. Uhum. Então, como que a gente consegue falar de empresa para empresa? Hoje em dia, o jeito de falar uma empresa com outra empresa é cada empresa tem o seu ERP. Uhum. O ERP é o sistema informático da empresa que conecta todas as funções da empresa. Uhum. Isso foi uma outra revolução que já aconteceu. No lugar de cada um ter o nosso software no financeiro, no RH, etc., agora a gente tem um software ERP que tem tudo. Então, centralizar essa informação. A gente ganhou muita eficiência com esse ERP. A gente quer agora conectar um ERP, o meu ERP, com o ERP do meu cliente e com o ERP do meu fornecedor. Muitas empresas fazem isso. Mas você imagina conseguir conectar o seu ERP com todos os ERP da sua cadeia de suprimentos? E, às vezes, também com seus concorrentes, para entender o que está acontecendo no mercado? Impossível. É impossível em termos de competição. Claro que você não quer compartilhar dados do seu ERP com seus competidores, você não sabe o que eles vão fazer com esses dados. E também um challenge técnico, conseguir conectar tudo o seu ERP que tem em cada sistema, um sistema diferente, é impossível. Então, a gente passou de cada um tem o seu software na empresa. A gente melhorou, a gente tem o nosso ERP. Depois a gente passou uma outra revolução de Business Analytics. A gente consegue agora que temos todos esses dados no nosso ERP da nossa empresa, a gente tem a capacidade de analisar melhor. Então, hoje em dia, outubro de 2020, a gente está aqui. Todas as empresas estão investindo em Deep Learning, Artificial Intelligence, essas coisas, para entender melhor o que está acontecendo na empresa deles. Próximo passo, a gente vai ter muito mais capacidade de analytics, que vai ser muito maior do que só, vai ser mais do que só entender os dados da nossa empresa. A gente vai ter a capacidade de entender os dados da cadeia de suprimento total. Então, naquele momento, vai precisar conectar todos os ERP um com o outro. E, por razões que a gente já falou, não é possível. Então, como vamos fazer para ter acesso a todos os dados da nossa cadeia de suprimento sem conectar os nossos ERP? Aí que vem o blockchain. A ideia seria de ter uma interface separada, descentralizada, onde todo mundo consegue ter uma chave própria para mandar informações. Quer dizer, chave própria quer dizer que só eu posso escrever essa informação, que autentifica que essa informação vem de mim. Então, posso falar, e acabei de receber, sei lá, 2 caixas de cerveja que estão entrando no meu armazém. Depois, 2 semanas, eu mando uma informação no meu rede de blockchain, logística, falando, acabei de mandar uma caixa de cerveja para Luciano. Desculpa, Luciano, sempre todo mundo vai achar que você bebe muito, você não bebe muito. É mais fácil, por exemplo, o povo entende. O exemplo da cerveja é sempre um bom exemplo, né, Manuel? Mas aí você escreve no seu rede de blockchain, eu, Manuel, acabei de mandar uma caixa de cerveja para Luciano.
E porque eu estou com minha chave própria, todo mundo sabe que só eu poderia ter escrito isso na base de dados descentralizada. Uhum. O blockchain permite, enfim, de todo mundo mandar as nossas informações para a rede descentralizada. Então, essa informação está visível para todo mundo e você consegue filtrar quem tem acesso. Todo mundo consegue ver a informação, mas você consegue decidir quem consegue entender essa informação que eles veem. Então, você poderia falar de uma cadeia de suprimento onde esqueci a palavra de novo, farmer. Do agricultor. Agricultor que está criando cereais dele, até o cara tomando cerveja, você poderia... Cara tomando cerveja não, porque a gente não quer colocar chip dentro da mão, mas até o cara pulando a cerveja, a gente poderia ter uma cadeia de suprimento visível para todo mundo. Sim. Sem risco de perca de informação, sem risco de alguém mandar informação que não está autentificada. Não posso falar que Luciano tomou uma cerveja, porque só o Luciano pode falar que tomou, etc, etc. E, enfim, eu acho que isso vai ser a próxima revolução na parte logística. E uma coisa interessante, né, Manuel, tu falando de todo esse exemplo, né, e ele fica muito claro porque tu embasou ele muito bem e falou ponto a ponto, né, sobre blockchain, porque quando a gente ouve falar de blockchain, ele é uma tecnologia que talvez ficou mais evidente, mais falada quando se fala em Bitcoin, né? Então a gente conhece ela linkada a Bitcoin, mas ela pode ser usada dentro da indústria, ela pode ser usada dentro da cadeia de suprimentos, e tu deu o exemplo agora, né? Então, o blockchain nada mais né? Vou falar de uma forma muito simplista, né? É uma tecnologia de proteção de troca de informações, né? É uma tecnologia que pode proteger melhor os dados para que a cadeia de suprimentos possa integrar os dados para que ela seja mais competitiva com os dados integrados, né? Porque isso a gente já visualiza hoje, né, Manuel? As empresas não fazem competição mais entre a empresa A e a empresa B, né? E isso eu tenho comentado aqui e tenho ouvido também de muitos executivos, né? Que as competições não são mais entre a empresa A e a empresa B, é entre a cadeia de suprimentos, entre todo o supply chain da empresa lá de cerveja ou da empresa de biscoito, né? Ou da empresa automotiva, né? Então a competição se dá entre as cadeias. A troca de informação que tu trouxe para nós também, que hoje não é algo simples de trocar dados entre toda a cadeia, ela pode se beneficiar com o artifício do blockchain, né? É isso, né, Manuel? É isso mesmo. A gente consegue... quando o cliente compra, todo mundo da cadeia de suprimento daquele produto vende. Quando o cliente não compra, ninguém na cadeia de suprimento vende. Mas isso, quando você tem uma empresa no meio dessa cadeia de suprimento, é muito fácil esquecer. Por que o meu cliente não vende mais, não compra mais? Se você olhar no cliente final, aí você pode entender o que está acontecendo. Então, tem que trocar essa informação. Por quê? Porque na cadeia de suprimento, a gente quer ter tão pouca inventário quanto possível. Por quê? Para o produto, não vamos fazer um curso de Lean, mas para o produto mudar mais rápido. Sim. Reduzir o tempo de entrega para o cliente final. Cada vez que a gente tem que trocar alguma coisa, a mudança passa mais rápido, redução de obsolescence, tudo isso. Então, a gente quer ficar com tão pouco inventário quanto possível. Por que empresas têm inventário? Para absorver, para manter nível de serviço. Sim. Como você falou? Desculpa. Para mitigar riscos no abastecimento, né? Sim. Para mitigar as variações. As variações de vendas. Tem 3 jeitos de mitigar variações. Tem com inventário, com capacidade, com tempo. Capacidade quer dizer, vou criar 2 fábricas para produzir 2 vezes mais rápido em caso da minha demanda mexer.
É o princípio da ambulância. Uhum. Não quero ter que esperar muito tempo se tiver 10 acidentes ao mesmo tempo, então eu fico com um monte de ambulâncias paradas. Uhum. Segundo jeito de gerar variações é com inventário. Então, princípio do supermercado. Se 10 pessoas vêm aqui para comprar pão, eu quero ter suficiente pão. Não quero produzir mais pão. E Uhum. tem que estar aqui na prateleira. E o último jeito é tempo. Se o cliente compra mais, tem variação de demanda, e não quero ficar com inventário, e não quero ficar com capacidade, o cliente vai ter que esperar. Não tem jeito. Isso é a fila no McDonald's. Uhum. Eles têm capacidade estável, Uhum. etc, etc. Então, se a gente quer ser mais flexível com a demanda final do cliente, sem investir em inventário, sem investir em capacidade extra, mas sem perder o cliente, ou seja, entregando o produto rápido, tem que saber antecipar tanto quanto possível essa variação de demanda. Então, Uhum. tem que entender exatamente o que está acontecendo em toda a cadeia de suprimento. E Entendi. isso o valor. Então, a nossa cadeia de suprimento pode manter o cliente com menos custos e ganhar da outra cadeia de suprimento. Maravilha. Emanuel, eu te faço uma outra questão, que como é que está hoje, como é que tu enxergas a maturidade da implementação de blockchain? O status, né? Então, claro, com moedas já está bem estabelecido. Uhum. Agora, o próximo passo vai ser, será que o povo vai querer do Bitcoin ou outra cryptocurrency? Mas a tecnologia está pronta. Uhum. Na parte logística, eu ouvi falar de um monte de pequenas empresas que estão, pouco a pouco, tentando criar esses projetos. Por quê? Por que vai chegar de pequenas empresas? Tem uma pequena empresa que eu conheço na França, por exemplo, eles estão criando um princípio para ter a visibilidade da cadeia de suprimento de vendedor de produto de consumo para Uhum. cliente final, por exemplo, não ter que passar pelo Amazon. Uhum. Então, por isso que eu acho que vai ser o desafio do ano do mundo que vem. Por duas razões. Primeiro, vamos precisar para competição, vamos precisar de soluções que não vão mais que vão passar no lado dos gigantes da informação. O Uhum. Amazon, Facebook, WhatsApp, Facebook fez a mesma coisa, mas, e Google. Uhum. Então, tem um jeito de competição. Vamos ter que, se a gente quer fazer concorrência com o Amazon, vamos ter que achar um jeito que tem tantas capacidades do que o Amazon sozinho. Você Uhum. imagina o Amazon hoje em dia, tudo que eles têm. Estava falando do Alex antes. O Amazon, ele sabe que hora que eu acordo, que hora que eu ligo a luz, que hora que tem alguém apertando um ring da minha porta, Uhum. que hora que eu vou ir na internet para procurar um livro, que hora que eu vou... Eles sabem tudo sobre mim. Uhum. Claro, eles falam que eles não colocam no meu nome com os dados. Ah. Oficialmente eles não sabem, mas na verdade eles sabem tudo sobre um monte de pessoas. Uhum. Agora você pensa no Google, mesma coisa. Uhum. Eu acho que não é por acaso que o Google e o Amazon estão tentando criar Aproximação. cabos hoje. Uhum. Eles têm essa enorme. Eles não precisam muito de blockchain para compartilhar informações, porque eles já têm toda a cadeia de informação, toda a cadeia de Uhum. suprimento, a informação, toda a cadeia de suprimento. E Uhum. também, com certeza, o Facebook. Então, por isso que eu acho que vai ser pequenas empresas que vão criar esses blockchain pequeninos com niche market, Uhum. mercado em niche, Sim. para criar eles, e aí alguém grande vai chegar. E a empresa grande, aí eu viro mais nula daqui 15 anos. Sim. Mas meu sentimento, quando você vê o que aconteceu com o Amazon, Facebook e Google, eu acho que o próximo dono da Terra vai ser a próxima empresa grande de blockchain. Eu acho que vai ser um monte de pequenas startups que vão criar, vão explodir e vão morrer.
e um grande vai ficar. E eu acho, talvez ficou errado, mas minha percepção, quando você vê o Facebook, tinha um monte, no momento que criaram o Facebook, tinha um monte de outras redes sociais ao mesmo tempo. A gente conhece o Orkut no Brasil. Então, um monte criaram. Claro, Sim. tem um na China que fica bem lá, porque está muito implementado no jeito geopolítico, está bem implementado, mas na verdade tem 2 agora. E vamos dizer que talvez o Facebook ainda maior, em termos de dados. Mas tinha um monte, pum, sobreviveu 1, 2. E quem sobreviver, desculpa, foi a mesma coisa com a Amazon. Tem um monte de empresas de vende de coisas na internet que criaram ao mesmo tempo. O eBay, claro, o eBay não morreu ainda, mas tem um monte de outros. Não, a Amazon, pum, virou o melhor. São tipo de mercado onde você tem o monopólio permite para você crescer ainda mais. Então, vai chegar a um só. Aí, qual o risco? Todo mundo sabe o que aconteceu com... Tipo, eu moro na Inglaterra hoje. Foi provado que alguém mexendo com o Facebook, o Cambridge Analytica, conseguiu ter uma importância enorme na votação do Brexit. Teve impacto do Facebook tipo, sei lá que são os russos ou não. Não vou entrar nessa parte eu não sei. Sim. Mas foi provado que influenciou alguns swing states a votação do Donald Trump. Sim. E agora estamos falando sobre o Brasil. Claro que o WhatsApp foi provado também, teve uma influência. Também faz parte do Facebook. Mas essas empresas enormes com monopólio, eles têm tanto poder hoje em dia que assusta um pouco. Sim. Então, quem vai ter a cadeia de informação de um blockchain, por exemplo, de cadeia de logística, mas vai ter outros tipos de que eu não sei, mas vai ter outras aplicações do blockchain, eu imagino. Não vai ser só suprimentos e dinheiro, mas quem vai criar e ter a mão nesses sistemas vai ter um monte de informações e o dado e o dinheiro de hoje em dia agora, né? Quem tem dados tem muito poder. Então, vamos, já que tu entrou nessa... na indústria, desculpa. Eu acho que é perfeito as reflexões, né? Porque realmente são discussões relevantes, né? E importantes para a gente pensar, né? Para a gente projetar isso para o futuro, né? Porque vamos pensar numa questão de foresight estratégico, né? Então, a gente pensar no futuro de forma estratégica, né? O futuro que nós visualizamos e o futuro que a gente vai construir. E se nós não fizermos a discussão, né, a gente não tem construção de futuro, né? A gente só extrapola o presente. Né? Então, eu acho que é importante essas discussões para a gente construir o futuro. E agora, né, que tu tocou nesse assunto de falar em futuro, talvez em 15 anos, né? Eu estava pensando aqui, Manuel, uma empresa que pode dominar, falando em cadeia de suprimentos, falando nessa questão que tu trouxe de blockchain, de troca de informações, vamos pensar em gigantes como a IBM, em gigantes como SAP, né, que é uma grande empresa de ERP, né? Essas empresas com tecnologia de blockchain, né, dominando o mercado da indústria, por exemplo, né, onde a empresa focal, vamos lá, a grande montadora automobilística, né, tem o SAP, todos os seus fornecedores da cadeia têm SAP, todas as informações são trocadas por blockchain, uma solução SAP, por exemplo, né? A SAP fica a espécie do Google e do Facebook da nova era, né? Da era do blockchain, porque olha a quantidade de informações e de indústrias que ela vai ter sobre a sua guarda, né? E as suas tecnologias, né, Manu? Acho que isso também, né, a gente pode pensar para futuros próximos, talvez, né? Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, a SAP, eles não têm os dados da sua empresa, eles fazem o software e você guarda os seus dados no seu sistema.
Você pode ter mais e mais soluções, tipo SAP, Oracle, onde a informação não está mais no seu server da sua empresa, mas está no cloud. Oficialmente, ninguém pode acessar, mas quem sabe amanhã. E o blockchain vai ser o mesmo princípio, mas ainda mais aberto. Todo mundo vai ter acesso ao blockchains, que você manda no nada, mas vai ter que conseguir se usar vai ter que ter certeza que esse blockchain é descentralizado de verdade. Tipo o Bitcoin. Bitcoin é descentralizado de verdade. Mas eu acho que vai ter empresas que vão criar um blockchain, mas que não é de verdade descentralizado. Vai ser mais ou menos eles que estão com as regras do jogo. E se isso acontecer, pode ser muito perigoso. Sim, sim. É a questão de discutir para construir o futuro, né? Para nós pensarmos nessas soluções. Manuel, a nossa conversa ela é muito interessante e a gente poderia conversar muito sobre esse tema e outros temas. E isso que a gente fez um recorte, né, em 2 tópicos, né, que foi um tópico de RPA e um tópico de blockchain, né? Então a gente fez 2 recortes e mesmo assim a gente conversou, né, muita coisa muito interessante nesses 2 tópicos que são importantes e são coisas já utilizadas no presente, mas uma tendência muito forte também para o futuro de curto prazo. E eu quero me encaminhar para o encerramento da nossa conversa com 2 questões, né? A primeira questão é como é que tu está enxergando nas empresas que tu conhece, na região aí da Inglaterra e outras regiões que tu tem atuado também na Europa, a questão de implantação da indústria 4.0, os movimentos, o que se fala sobre a indústria 4.0, tecnologias, né? Então, falar um pouquinho mais num contexto mais geral de indústria 4.0, né? O que tu tem percebido, observado dos movimentos de indústria 4.0? Essa é uma pergunta que eu quero te colocar. E a pergunta seguinte, que eu já vou antecipando para tu começar a construir na tua cabeça, é: quais são os desafios que nós teremos para o futuro? Então, boa pergunta, bem abertas também. Como eu vejo a indústria 4.0, tipo, no lado global, minha percepção é que, tipo, a indústria 4.0 começou mais ou menos na Alemanha, tentando criar o primeiro vagão do trem. Minha impressão é que a gente fala muito mais agora da indústria, talvez seja meio rede de contatos, não sei, mas eu estou ouvindo muito mais falar de indústria 4.0, a palavra indústria 4.0 no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente está muito mais pensando agora eu acho que vai ter uma oportunidade de ficar um dos países mais para frente em termos de indústria 4.0 em geral. Por quê? Porque o que eu vejo dos Estados Unidos e na Europa, a gente não fala tanto de indústria 4.0 ou revolução industrial. Aqui a gente fala mais AI, inteligência artificial. So, artificial intelligence, deep learning, machine learning, mais ou menos sinônimos da mesma coisa. A gente fala muito mais disso. Aqui na Europa, o governo inglês começou um projeto enorme de financiamento em pesquisa sobre AI, na França também, Alemanha também, Estados Unidos também estão já mais com as empresas deles, mais que no governo. Nos Estados Unidos é mais tipo Califórnia indo para frente, mas é mais nessa parte de artificial intelligence do que na parte indústria mesmo interna. Então, e por quê? Eu tentei pensar por quê. Minha percepção que Estados Unidos e Europa foram os países desses lugares foram muito impactados na revolução industrial do chão de fábrica. Revolução industrial nos Estados Unidos e na Europa quis dizer redução de emprego, muitas pessoas sem trabalho. Então, a palavra faz mal ainda. Enquanto no Brasil, por exemplo, Revolução Industrial, o Brasil estava crescendo no jeito econômico com 2 dígitos por ano. Então, no Brasil, a gente vê isso de um jeito muito mais positivo.
A Revolução Industrial foi ótima para o Brasil. Uhum. As indústrias, inclusive, foram para o Brasil, porque o país estava crescendo tanto, com a população classe média crescendo, tinha mais oportunidade de mercado. Então, o Brasil cresceu muito nesse período, enquanto a Europa, Estados Unidos estavam decrescendo. Make America Great Again. Tem ainda esse sentido, hoje em dia, estão Sim. pensando, nossa, a gente perdemos nossos empregos, tudo. Uhum. Então, eu acho que por isso que o princípio, no dia a dia, a gente não quer falar muito de Revolução Industrial, Indústria 4.0, tem um risco associado na mente. Eu acho que é um erro. Eu acho que a gente deveria falar disso por todos os motivos que a gente falou antes. Tem que pensar isso de um jeito lean. A gente quer aumentar a nossa produtividade com os mesmos recursos, não reduzir os recursos. Então, por isso, e acho que os lugares com mais investimentos, então economias mais maduras, vão tentar investir mais nas coisas mais difíceis de ter competição. Então, China, Europa, Estados Unidos, Índia também, na verdade, investindo mais na parte de Artificial Intelligence. E acho que isso é uma oportunidade para o Brasil, porque a gente vai conseguir, eu acho, no Brasil, a gente vai conseguir pegar essa oportunidade do chão de fábrica, a revolução do escritório, mais do que os países com economia mais madura. E também, outra percepção só de mim, Europa especialmente, os gerentes de empresas, de tipo gerentes, senior gerentes, são uma geração mais velha. A gente teve o baby boom na década 50, depois da Segunda Guerra. Todas essas pessoas da década 50 são mais velhas agora. Então, eles vão, depois de trabalhar, aposentar. Eles vão aposentar, começou agora, vai aposentar daqui os próximos 10 anos também, vai ter mais mudanças. Mas hoje em dia, os donos de empresas são de uma geração mais velha. Comparação ao Brasil ou Índia, e também China, é uma geração muito mais jovem. Então, muito mais dinâmica, muito mais aberta à tecnologia nova. Então, eu acho que é por isso que o Brasil, Indústria 4.0, eu acho que é por isso que o Brasil fala mais disso hoje em dia. E também eu acho que vai ser uma oportunidade enorme para o país embarcar e ficar um dos primeiros. Índia ficou um dos líderes na parte informática código, sabe? Eles têm um povo muito bom no TI. Então, eu acho que na parte de otimização industrial, eu acho que tem uma boa oportunidade para o Brasil ficar um dos líderes do mundo. Muito bom. Uma parte mais positiva para o final. Uma perspectiva muito positiva, muito boa, né? E é importante ter essa visão, né? De uma pessoa que está fora do Brasil, tem uma experiência bastante grande fora do Brasil, né? E trabalha com todas as questões de tecnologia de ponta, né? Como você está trazendo aqui para nós. E ver que o Brasil tem uma oportunidade bastante interessante, né? De avançar, de crescer, de evoluir, que eu acho que esse é o objetivo deve ser o objetivo de um país, né? Crescer para que aumente o trabalho, né? E que as pessoas sejam tenham mais renda, mais empregos, que tenham uma vida mais confortável, melhor, né? Então, acho que esse é o objetivo de qualquer país, né? E que bom que tu traz essa perspectiva. Agora, para encerrar a nossa conversa, né? Para nós ir para a finalização, eu te pergunto, e os desafios para o futuro, na tua percepção? Então, boa pergunta. Desafios para o futuro, e eu vou olhar mais de um lado, tipo, visão helicóptero. Isso mais com medo com essa parte de todos os dados que a gente manda para todo mundo. Tem que, de um jeito industrial, e para otimizar nossa eficiência, vai ter que compartilhar mais dados. Não tem jeito. A pergunta não é, tipo, anos 50, queremos criar um carro, o risco vai ser um monte de pessoa vai morrer com acidentes de carro. Será que a gente não deveria ter carro? Não, já era. Teve que ter carro. Não é uma escolha. Então, acho que agora estamos na mesma posição com os dados. Vai ter muitas coisas ruins chegando com essa
com a importância de um dado, mas não tem jeito. A gente não tem a escolha. O mundo está avançando, vai chegar com um monte de coisas muito positivas, mas também com muitos desafios, riscos geopolíticos. Quem tiver, acesso a esses dados vai ter o poder de amanhã. Então, acho que isso é um risco, um desafio. Então, temos que todo mundo fica bem conscioso disso. Eu tenho um Alexa, então não sou um exemplo bom, mas eu acho que tem que ficar muito mais cuidado. Quando a gente compra um Alexa, uma coisa assim, tem que ficar muito serioso entre os dados que a gente compartilha. Mesma coisa nos accounts contra Facebook. Desculpa, é uma resposta bem helicóptero, mas eu acho que é muito importante. Vai ser o desafio de amanhã, vai ser os dados. Entendi. E tu sabe, Manuel, que tu trazendo essa informação, eu me lembro do livro do Klaus Schwab, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, e ele escreveu sobre a quarta revolução industrial. E num dos trechos do livro dele, ele comenta algo muito parecido com o que tu estás trazendo agora, né? Que a tecnologia ela pode ser muito boa para a humanidade, mas depende de como que nós vamos conduzir esse caminho, né? Assim como ela pode ser muito boa, ela pode ser perigosa, né? Então, tu falando, né? Eu fazendo o link com o que o Klaus Schwab escreveu no seu livro, né? Me parece que isso é realmente, como tu traz, né, um cuidado para que a gente torne a tecnologia boa e saudável para a humanidade e não perigosa, né? Então, de novo, nós temos o dever de construir o futuro e não deixar extrapolar do jeito que vier, né? Nós temos que construir, né? E construir com pessoas boas, com empresas boas, né, com ideias bem projetadas. Eu também acredito, assim como tu traz aqui para nós, né, que a tecnologia ela é positiva. A tecnologia ela nos traz muitas coisas boas, né? Então, acho que essa mensagem final é muito importante. Manuel, eu quero te agradecer imensamente por esse tempo, por compartilhar tanta informação, por trazer essa perspectiva fora do Brasil, por trazer essa perspectiva positiva agora no que tu traz para nós, né? E saiba que a gente tem muitos desafios, né? E que a gente pode, em outra ocasião, em outro momento, né? Conversar, né? Compartilhar outras coisas, porque tem muitas pessoas que ainda estão entendendo o que é esta transformação digital, que esta revolução digital, como que ela vai impactar, né? Muitas pessoas que ainda não conhecem, muitas pessoas que ainda querem conhecer e saber qual é o impacto na sua vida, né? E eu acho que isso que tu traz hoje é muito importante porque desconstrói alguns paradigmas, por exemplo, da perda de emprego, que esse é um paradigma muito forte quando a gente pensa em alta tecnologia. Então, te agradeço imensamente por contribuir e compartilhar toda essa tua visão e esse teu conhecimento, Manuel. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Até logo. Até logo. Um grande abraço. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Foi um prazer. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!